Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, estamos voltando agora a esta casa diante de uma preocupação e de uma ansiedade muito grande pelo conjunto da população brasileira. O Brasil inteiro assiste a um momento de perplexidade diante de um momento crítico da nossa economia, em que o desemprego, a inflação, a carestia retoma a pauta econômica do país e a falta de alternativas e a falta de credibilidade por parte do governo federal para imprimir um novo ritmo ao país busca exatamente esse suprimento capaz de fazer com que a retomada econômica seja viável, urgente e necessária. E muito se especula sobre exatamente a ausência do papel dos políticos, dos partidos políticos, dos deputados, senadores, governadores, diante dessa pauta. O país precisa, e nós temos a clareza, que é papel nosso, é papel do Congresso Nacional, é papel dessa casa, poder aqui trazer a construção de uma pauta que seja capaz de mobilizar a sociedade na cobrança do que realmente seja viável para um momento tão desestruturante da política econômica brasileira. Anuncia-se, inclusive, uma clarividência de uma possibilidade de uma insolvência econômica diante de tantos desgastes, do desgaste da perca da credibilidade, do desgaste de uma política econômica que não consegue se estabelecer e, ao mesmo tempo, da dicotomia entre uma política de juros altos e aumento de impostos. O país não suporta mais o aumento da carga tributária. Nenhum segmento hoje da sociedade brasileira é capaz de dizer que tem satisfação, que tem orgulho, que tem reconhecimento de poder pagar mais impostos, porque os serviços públicos cada vez são mais precários, mais difíceis de ser executados e a qualidade desses serviços públicos diminui cada momento, inclusive com a falta da própria prestação desses serviços públicos pelo poder público, seja a nível do governo federal, seja a nível dos governos estaduais, seja a nível dos governos municipais. O enfrentamento de um mosquito transtorna o país. As famílias hoje estão preocupadas, e principalmente as mulheres brasileiras, diante de uma verdadeira calamidade de um ensinamento que foi feito a esse país há mais de 100 anos atrás por Oswaldo Cruz, que a melhor forma de combater os mosquitos é exatamente o saneamento básico. E há quantos anos não se faz saneamento básico? Nenhuma obra de esgotamento sanitário anunciada, alardeadas pelos famosos PACs do governo, nenhuma sequer chegou à conclusão, à efetividade. Em nenhum estado do Brasil, em nenhuma cidade do Brasil, os PACs de saneamento básico, de esgotamento sanitário, foram viabilizados. E está aí de novo essa preocupação do povo brasileiro com medo de um simples mosquito. E a raiz do problema está numa solução que foi arguída, que foi colocada para a nação brasileira há mais de 100 anos pelo sanitarista Oswaldo Cruz. A compreensão desvestida que a solução da economia passa por aumento de impostos e impostos novos também não alimenta a própria economia, e o consumo cai, e o consumo caindo cai a arrecadação, e a arrecadação caindo cai os repasses, e hoje os estados e municípios estão numa preocupação muito grande, buscando exatamente um alento para ter uma economia mais forte. A segurança pública é um verdadeiro caos, a violência e o crescimento da criminalidade no país. Só na minha cidade, na região metropolitana de Fortaleza, e está aqui o deputado Moroni Toga, que é expert no assunto, 30 pessoas foram assassinadas no último fim de semana. Muitas guerras deixam muito a desejar, tamanha a volúpia e a grandeza do crescimento dessa violência, que faz com que nós sejamos prisioneiros de nós mesmos. Hoje, a periferia das cidades, as pessoas são obrigadas a morar em casas gradeadas, com medo de sair na rua, exatamente diante da falta do enfrentamento, exatamente por esse momento. E é a nossa responsabilidade, e é a responsabilidade também da oposição, tanto quanto do governo, a construção de uma pauta, a construção de bandeiras que sejam capazes
de refazer desse país, dessa nação, uma possibilidade de crescimento, de desenvolvimento que o Brasil sempre premiou, inclusive na sua cultura, como o país do futuro, o país do amanhã. É esse hoje, é esse cotidiano que precisa ser mudado. E a nós cabe, principalmente aos partidos da oposição, nos unificarmos, deixarmos as sequelas dos intuitos, das vontades pessoais e personalísticas, de vontades eleitorais, para o momento da eleição. Mas o momento agora é de apresentarmos uma proposta. E esse debate nós estamos fazendo dentro do PSB. O PSB, o nosso partido, inclusive na sua bancada hoje, se reuniu exatamente no intuito que nós possamos construir uma agenda mínima, uma pauta, um pacto mínimo, capaz de fazer com que o país possa retomar o seu crescimento e enfrentar a agenda do parlamento. Essa agenda é fundamental para que os políticos possam, inclusive, recuperar a credibilidade necessária no conjunto da sociedade. A solução do problema não está fora da política. Numa sociedade moderna, numa sociedade democrática, que foi construída com tanta luta como a nossa, inclusive com a perca de grandes filhos e irmãos nossos brasileiros que lutaram para rever a democracia. Essa construção passa pelo debate sincero, pelo debate honesto, pelo debate capaz de fazermos com que nós tenhamos a capacidade de entender o que o Brasil precisa fazer nesse momento para não ir cada vez mais por cadafalso, por buraco e por abismo. E é necessário que nós, brasileiros, recuperemos a capacidade de ter nos políticos o espírito público de abnegação das vontades pessoais e dos orgulhos pessoais, mas o espírito público capaz de unificarmos em torno de um só projeto. O Brasil espera isso de nós. O Brasil espera isso principalmente dos partidos de oposição. E é necessário que PSDB, PSB, PPS, todos sejam capazes de unificar uma proposição única para que a gente não possa ter no amanhã uma frustração ainda maior do problema que nós vivemos hoje. Muito obrigado, presidente Eduardo Cunha.